noite. O advogado especializado em meio ambiente informa sobre a decisão do STJ sobre o georreferenciamento de propriedades rurais. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Dr. Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado ambientalista aqui do município. Pois georreferenciamento rural só é obrigatório em caso de alteração de registro imobiliário. Dr. Luiz Carlos, que pode ser dito sobre este assunto? Esse tema é um tema atual. Isso foi um julgado que foi ontem divulgado, né, e é relevante. Só fazer um comentário breve para que as pessoas possam entender. O georreferenciamento nada mais é do que fazer o latitude e longitude dos pontos de um imóvel rural. Então, quando você tem um imóvel rural, antigamente você contratava o agrimensor, e o agrimensor levava o teodolito, né, que é aquele tripé com aquele binoclinho especial, e lá ia tirando as medidas. Hoje, ainda se usa teodolito, isso aí é uma tecnologia antiga, mas ainda se usa. Mas ele efetivamente foi substituído, a obrigação foi substituída, melhor dizendo, pelo georreferenciamento, que é exatamente as coordenadas geodésicas, né? Que você pega latitude, longitude, altitude e faz o posicionamento geodésico do respectivo imóvel. Então isso é o georreferenciamento. Todo imóvel rural ele precisa fazer o georreferenciamento. É obrigatório por decorrência de legislação que está vigente. Tá? E quem tem a competência de fazer de regular essa questão é o INCRA. Tá? Então o INCRA é que faz toda essa regulação. O georreferenciamento ele tem que constar na matrícula do imóvel. O imóvel rural precisa ter na sua matrícula o georreferenciamento. E aí existia uma grande discussão se esse georreferenciamento ele precisava ser refeito. Vou te dar um exemplo, até para facilitar, inclusive, para os telespectadores. Tem georreferenciamento feito com tecnologia mais passada, dá uma diferença de algum ponto para outro, pouca coisa, mas pode ocorrer. E hoje, com o tempo passando, a tecnologia fica mais avançada, mais moderna, e essa diferença já quase não existe mais. Então o que acontece? Existem cartórios que pedem para refazer, e isso não é necessário mais. A partir desse julgado que saiu, que foi ontem foi divulgado, você só deve fazer o georreferenciamento se houver mudança na matrícula do imóvel. Então, por exemplo, o imóvel era com a medida X e ele foi vendido uma parte, ele foi dividido ao meio, vamos imaginar. E aí esse imóvel passou a ser de um outro dono, parte dele. Então, tem que fazer o georreferenciamento dessa outra parte, porque o imóvel foi descaracterizado, não é mais como era originariamente. Então, essas alterações elas estão vindo exatamente para pacificar exatamente a sociedade, porque existiu uma insegurança, tem que ser refeito, não tem, por que tem que ser refeito, e agora com esse julgado que foi feito, que saiu ontem, né, gerou uma tranquilidade, né, tanto para os produtores rurais quanto para os técnicos, seja engenheiro, seja advogado, enfim, e para o pessoal do cartório também, porque começa a colocar luz nessa discussão que existia, quando precisava ser refeito, por que precisava ser refeito. É basicamente isso.